Estou aqui hoje tomando um chá de maçã e canela. E se você já viu qualquer outro vídeo meu, você sabe que eu não sou disso. E é sobre isso que a gente vai falar hoje nesse vídeo. Eu vou falar para você sobre o detox do yoga. O nome técnico dele é Bhuta Shuddhi. Então, vou te contar um pouco sobre o que é isso, sobre como isso funciona, por que que eu resolvi fazer, as implicações que isso tiveram na minha vida e, obviamente, eu vou tentar te dar ferramentas para que você faça isso na sua rotina, para que você coloque uma espécie de Bhuta Shuddhi na sua rotina, mas que você possa fazer isso mesmo que você não seja um praticante avançado de yoga, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, esse nome técnico, Bhuta Shuddhi, o que ele significa? Ele tenho que trazer para o contexto do yoga que eu pratico, que é o Swastika Yoga, tá? Então, no Swastika Yoga, esse termo designa um treinamento de purificação intensiva. Por intensiva, perceba, é uma coisa que é forte, é intensa, obviamente, mas é um período específico, é uma faixa de tempo que você faz essa purificação e você para. Essa purificação, ela mexe muito com a sua alimentação, então você não deve utilizar isso como uma orientação alimentar, não isso, tá? Não é uma alimentação equilibrada, é uma alimentação de purificação. Você deve manter ela por um período e depois você sai dela. Período de purificação intensiva, tá? Então, esse detalhe é importante. E como que eu descobri isso? Quando eu comecei a praticar yoga, comecei em 2010, eu acho que a primeira vez que eu travei contato com essa técnica, eu vou chutar que foi 2013 ou 14, tá? Chutando com um pouco de imprecisão, não tenho certeza. Vai ser da minha memória aqui que faz muito tempo. Então, como que eu travei contato pela primeira vez com esse conceito? Na escola onde eu praticava, promovia-se eventos de Bhuta Shuddhi. Então, uma vez ao ano, alguns anos foram 2 vezes, fazia-se esse treinamento, como se fosse um evento ali na escola. E aí você ficava uma semana, melhor dizendo, 5 dias, né, de segunda a sexta, não chega nem a ser uma semana, fazendo uma estrita regulação, restrição alimentar, grande mesmo, já vou te explicar como é isso, é, fazendo treinamentos, técnicas do yoga que favoreçam a limpeza emocional, a limpeza mental. E além disso, durante este período, você também ficava mais atento, mais observador do que você está sentindo, do que está acontecendo no seu organismo, dos seus pensamentos, do seu comportamento. Então, é um momento que você faz um esforço muito grande de autossuperação. Afinal de contas, a alimentação ela é um prazer para todos nós. Então a gente tende a descontar os nossos prazeres, as nossas frustrações na alimentação. Então quando você começa a selecionar de forma estrita a sua alimentação, você percebe que precisa de um esforço muito grande para isso. Quando você fala não vou comer chocolate, não vou comer açúcar, não vou comer nenhum doce, não vou comer sal, não vou comer carne, ovo, laticínios, caramba, é um esforço muito grande, tá? Ao mesmo tempo, é um autoestudo também. Você começa a observar como que você é previsível, como que seus hábitos alimentares são previsíveis, são óbvios, são repetitivos e a partir dessa tomada de consciência você consegue mudar alguns hábitos, tá? Então, como que foi a minha vivência com esses Bhuta Shuddhis que eu fiz ao longo do tempo? Todas as vezes que eu fiz, acho que eu fiz a partir de 2013, uma vez por ano, às vezes até duas, e eu só fui perder esse ritmo quando a minha esposa ficou grávida e o Theo nasceu. Então, o Theo nasceu ano passado, 2024, e a Fê ficou grávida no finalzinho de 2023, novembro, dezembro de 23. E
Teve, inclusive, 2 anos, 22 e 23, que eu fiz 4 Buttachudes em um ano. É o limite, tá? É o máximo que você pode fazer. Então eu fiz 4 Buttachudes em um ano. O máximo que você pode fazer, não. É o máximo recomendável, vai. O máximo que eu estou te recomendando. Tem gente que faz Buttachude de um ano inteiro. Faz parte. Mas eu fiz 4 vezes no ano, em 2022 e 2023. E aí nisso a Fê ficou grávida e pessoas, mulheres gestantes, elas não devem fazer Buttachude, tá? É uma restrição alimentar, tem suas carências, então não é interessante para uma pessoa que está gestante, nem lactante. Então eu perdi minha companheira de Buttachude. E aí, durante toda a gestação dela e durante todo o período de amamentação do Theo, que dura ainda até este momento, ele vai fazer 10 meses essa semana, a Fê nunca mais quis fazer, e eu também deixei quieto também, não quis fazer e tal. E agora, hoje, nesta segunda-feira que estou gravando este vídeo, a gente resolveu fazer, a gente mudou de ideia. Então, ela tá fazendo e eu também, eu tô fazendo um pouco mais estrito, um pouco mais restrito, ela tá fazendo mais leve, exatamente porque ainda amamenta. E por que eu faço essa coisa? Por que eu faço essa purificação de tempos em tempos? Quais foram os efeitos que eu observei disso sobre mim? Para eu te explicar isso, é importante eu te falar o que é o Buttachude, tá? E como que eu fiz na maioria das vezes. Eu tô falando como que eu fiz porque não é uma regra estrita de como você tem que fazer o Buttachude, tá? Existe um padrão que eu adoto, que é bastante eficiente e confortável, mas não existe um padrão estrito, você só pode fazer se for assim. Não, você tem que fazer um período de purificação. Tem várias formas, várias variações de se fazer isso, tá? Então eu vou te dizer como que eu fiz a maioria das vezes. A gente pega 5 dias, e nesses 5 dias você faz uma espécie de pirâmide. Como que é essa pirâmide? No primeiro dia, na segunda-feira, você faz uma alimentação que ela é vegetariana, ou seja, você tira carnes, você tira drogas. André, óbvio, sim, mas pense bem, drogas eu tô falando de álcool, eu tô falando de qualquer outra droga que você possa usar, não sei, né? Tire todas elas. E também cafeína, tá? Cafeína é uma droga, as xantinas em geral. E quando você tira a cafeína, a gente está falando também de cacau, mesmo que seja o cacau 100%, ele tem xantinas, ele tem estimulantes. Estou falando de chamate, estou falando de chimarrão, tereré, café, qualquer outra coisa que você tome que seja estimulante. Tudo isso tem xantinas, tudo isso é estimulante. Cacau também tem xantina. Então você deve eliminar tudo isso, tá? Tudo isso, você faz uma alimentação nesse dia vegetariana, sendo que você só vai, de laticínio, você só vai ingerir iogurte. Aquele iogurte que só tem 2 ingredientes, né? Que é só o leite e o fermento lácteo. Você encontra ele no mercado. Então, na segunda-feira você faz uma alimentação somente dessa forma, tá? Só com isso. Vegetariana, sem sal, sem açúcar. O único laticínio que você vai comer é o iogurte, o mais natural possível. É isso. E aí, André, mas não sobrou nada. Tem um monte de coisa. Tem um monte de frutas, tem um monte de verduras, tem um monte de legumes, tem um monte de castanhas. Quando a gente fala, parece impossível. Quando você começa a fazer, a coisa flui até interessante. Pra você ter uma ideia, uma coisa que eu já fiz nesse Buttachude, eu fiz feijoada. Pega o feijão preto, cozinha ele com cogumelo fungo, que tem um gostinho de defumado, coloca os teus legumes, coloca a cenoura, coloca a batata, enfim. Aí faz um arroz, tudo sem sal. Como que você compensa o sal? Põe muito alho, põe muita cebola, põe muitos outros condimentos que não tenham sal, que não tenham glutamato. Dá para fazer uma comida muito saborosa, tá? É possível. Mas enfim, primeiro dia é assim. No segundo dia, você retira inclusive o iogurte, faz uma alimentação 100% vegana. No terceiro dia, você vai para o ápice da sua purificação. Você faz um dia inteiro comendo apenas frutas. Chegou nesse pico, você começa a voltar de forma gradual e lenta. Então você volta para uma alimentação vegana e no quinto dia, na sexta-feira, você volta a inserir de novo o iogurte e retorna o sal. No sábado você come normalmente, tá? É assim que funciona. Então sempre fazendo esse esquema de pirâmide, tá? Então vai
vai dificultando até o terceiro dia e depois vai retornando de forma gradativa. A última vez que eu fiz um desse, como eu já sou vegetariano, o que eu fiz? Eu fiz alimentação vegana no primeiro dia, no segundo dia eu fiz dieta só de frutas, no terceiro eu fiz jejum, no quarto eu fiz só frutas e no quinto eu fiz vegano de novo e retornei o sal. Então, perceba, já te falei aqui duas formas diferentes de fazer, tá? E se você é totalmente iniciante, você poderia adaptar uma forma ainda mais simples. O importante é ter esse processo de entrada numa purificação mais intensa e retorno, tá? Basicamente é isso que você tem que fazer. E todas as vezes que eu fiz esse processo de limpeza, o que acontecia? Primeiro dia é terrível, segundo dia é pior ainda, por quê? Você tira o café, você tira o sal, isso mexe com o seu organismo, você fica indisposto, você fica cansado, você fica com dor de cabeça. Por quê? Abstinência do café. Quantas vezes já ouvi gente falando, ai, mas eu não posso ficar sem café, porque se eu tirar o café me dá dor de cabeça. Cidadão, se você para de tomar café, se você tem dor de cabeça, o nome disso é crise de abstinência. Você é um viciado em cafeína, tá bom? Aceite minhas palavras. Essa é a verdade. Aceite que eu estou te dizendo isso, sendo eu também um viciado em cafeína. Então, o que eu fiz dessa vez? Eu parei de tomar cafeína no sábado. Então, sábado e domingo eu já tive dor de cabeça. Sábado e domingo eu já fiquei cansado, já fiquei lento, já fiquei devagar, de marcha ré, querendo dormir o dia inteiro. Então, chegou na segunda-feira eu já estou melhor. E aí é mais fácil de começar as restrições alimentares, tá bom? E toda vez que eu fiz esse Butashude, eu aprendi e eu melhorei os meus hábitos alimentares de alguma forma. Então, toda vez que eu fiz o Butashude, na hora que eu fui voltar à alimentação, eu percebi, poxa, eu não preciso comer tanto doce assim, e diminuir minha ingestão de doces. Aí eu fazia um outro Butashude, poxa, eu acho que eu consigo diminuir a quantidade de comida de uma forma geral que eu como. Acho que eu como demais. E aí eu melhorei a minha frugalidade. Aí eu fiz uma outra vez, poxa, eu acho que eu consigo ingerir menos gorduras. Embora seja vegetariano, eu como bastante queijo, bastante ovos. Eu acho que eu posso comer um pouco menos. E aí comecei a comer um pouco menos. Então toda vez que eu faço esse Butashude, eu consigo ter percepções do meu próprio organismo, consigo me conectar com o meu organismo de tal forma que eu percebo coisas nele, percebo inflamações que eu não percebia antes, percebo um cansaço que eu não percebia antes e eu consigo aprender algo, sabe? Eu consigo pegar um pouquinho daquele período intenso, tá? Como eu falei, não é uma orientação alimentar isso aqui, é uma coisa intensa e escassa, que você gera carências alimentares, tá? Então você faz isso durante uma semana e eu aprendi algo sobre mim e levava isso adiante. Com o tempo a gente vai caindo nos velhos hábitos, nos velhos condicionamentos. Por isso é importante fazer uma vez no ano, duas vezes no ano e com regularidade. O efeito maior, ele vem no longo prazo, tá? A mudança, a transformação nos seus hábitos alimentares, ele vem no longo prazo, como eu te falei. Comecei em 2012 ou 13, tá? A gente tá falando aí de mais de 10 anos disso. E eu não diria que eu sou um exemplo alimentar, mas, poxa, tô melhorando, tô melhorando. Então, isso é um dos efeitos que eu percebo. Esse efeito comportamental, essa lapidação da minha sensibilidade para perceber o meu corpo e conseguir cuidar melhor dele. Essa conexão com a minha própria natureza. Isso é muito forte toda vez que eu faço esse período de purificação intensiva. Além disso, tem um efeito de saúde. Para mim, é muito notável, é muito óbvio esse efeito no aspecto de saúde respiratória. Eu sou uma pessoa, aliás, eu fui um bebê, não é nem uma pessoa, eu fui um bebê, uma criança, um recém-nascido. Com 15 dias de nascido, a minha mãe conta que eu tive minha primeira infecção de garganta. E já queria ficar internado, o médico já queria me colocar na UTI e tudo mais. Na UTI não, internado, queria que eu ficasse internado no hospital. Minha mãe não quis, não deixou, falou que não, eu levo ele para casa porque eu vou cuidar dele, eu faço tudo que tinha que fazer, mas deixa ele em casa. E assim foi e tal, e deu tudo certo. Mas por que eu tô te contando isso? Para você ver a tamanha fragilidade que eu tenho nesse aparelho respiratório mais alto, tá? Então, infecção de garganta
faringite, laringite, são coisas que me acompanharam a minha vida inteira. Eu me lembro da minha infância, da minha adolescência, até começando a fase adulta já, quando eu já estava começando no yoga, mas ainda era uma coisa meio descompromissada. Eu lembro que nessa época era comum, era celebrável eu ter 4 infecções de garganta em um ano. Tipo assim, poxa, foi só 4, foi um ano ó, top. Porque era comum, era relativamente comum, eu ter 6 infecções de garganta em um ano. E muitas vezes graves, de ter que tomar antibiótico, enfim, coisas complicadas, que chegavam a complicar. Não era todas as vezes, mas acontecia. Então, assim, esse aparelho respiratório, para mim, ele sempre foi muito frágil, tá? É isso que eu quero te dizer, é isso que eu quero te mostrar. E aí, o que aconteceu? Eu peguei... A única coisa que resolveu minha saúde disso aí foi natação, que eu fiz na infância, e eu não gostava. Minha mãe fala que ela queria que eu fizesse porque resolvia, mas eu não gostava. E mais tarde, praticando yoga, fazendo Butha Shuddhi, treinando muito pranayama, isso praticamente desapareceu da minha vida. Eu tenho infecções de garganta, uma no ano, às vezes 2, mais comumente em períodos em que eu viajo, que eu paro de praticar yoga e mudo de clima, e é isso. E sei lá, eu não me lembro da última vez que eu tive que tomar um antibiótico por causa de infecção de garganta, tá? Então eu tô te mostrando que o efeito de saúde do Butha Shuddhi, do yoga, ele é real, ele é forte mesmo. No meu caso, foi assim. Era uma doença que eu tinha sempre, eu simplesmente não tenho mais. Para outras pessoas, vão ser outros tipos de sintomas, outros tipos de doenças que podem ser resolvidos. Aí cada um é na sua individualidade, mas para mim foi isso. E foi muito marcante isso, tá? E eu atribuo isso não só à prática do yoga, porque no começo eu praticava e continuava ficando doente, mas à associação de elementos que tornaram a minha prática mais forte, mais intensa, mais avançada. E um deles é o Butha Shuddhi. Um deles é esse período de purificação. Por que ele deu tão certo para mim? Porque a minha alimentação, como eu falei, eu gosto de comer coisas gordurosas, eu gosto de comer coisas pesadas, eu sou a pessoa que tende a comer bastante, eu gosto de comer doce, gorduras, etc. E tudo isso dá essa congestão, né? Dá essa congestão nasal, dessa congestão nas vias aéreas, e eu acredito que isso é o que gerava essas infecções repetitivas na minha garganta. De uma vez que eu comecei a fazer técnicas respiratórias, comecei a cuidar mais da alimentação, comecei a fazer esses períodos de purificação, que inclusive eles aumentam a sua imunidade, não no período imediato, mas eles aumentam a sua imunidade depois. Quando você faz, a tendência é a imunidade cair, tá? Até é importante te falar isso. Se tu estiver doente, você não deve fazer o que eu vou te ensinar aqui, beleza? Você só faz quando você estiver saudável. Aí você faz, a tendência é que nesse período a sua imunidade caia um pouco por causa da restrição alimentar, e depois, quando você volta à alimentação normal, a tendência é a sua imunidade ela dá um pico, ela dá uma subida. E eu percebi muito isso ao longo desses anos. De fato, eu sou uma pessoa muito mais saudável, com uma imunidade muito mais forte, depois que eu comecei a fazer essas práticas de forma sistemática. Dito isso, você entendeu o que é o Butha Shuddhi, você entendeu como fazer, você entendeu o que eu fiz, o porquê que eu fiz, os efeitos que isso gerou em mim, como que você pode aplicar isso em sua rotina. Vamos lá. Eu acho, aí eu vou te falar uma coisa que é opinião pessoal minha, tá bom? Eu acho que você fazer o Butha Shuddhi sem praticar yoga não vai ser legal. Por quê? Porque as técnicas, elas te dão disposição, elas te dão vitalidade, elas atiçam o seu senso de conexão consigo mesmo, para que você consiga enxergar melhor as coisas e tudo se torna mais efetivo e mais prazeroso, tá? Eu tive raros momentos em que eu não estava praticando minhas técnicas de yoga de forma disciplinada, e eu fazia um Butha Shuddhi, era mais sofrido. O que é ser mais sofrido? Eu ficava com mais mau humor, eu ficava mais agressivo, eu ficava mais irritado, eu tinha dificuldade de concentrar, de trabalhar, eu ficava só pensando na comida. Era sofrido, tá?
Então, eu quero aqui te dar uma ferramenta, independente de você praticar yoga ou não. E às vezes você pratica, mas você é iniciante, você não tem tanta disciplina, você não tem tanta frequência, tanta constância. Pode acontecer. Então eu quero te dar uma ferramenta que qualquer pessoa aqui possa usar. O que eu te recomendo? Eu acho que você não deveria fazer um Buttershud de 5 dias assim de cara. Eu acho que você deveria começar com um mini Buttershud semanal. Como que seria isso? Também fiz isso durante muitos anos. Além dos 5 dias, eu fazia um semanal. Como que é esse semanal? Você pode pegar um dia da semana e eleger para fazer um jejum. Quando eu fiz isso ao longo dos anos, eu sempre fiz jejum absoluto, só ingeria líquidos, águas e chás, durante 24 ou 36 horas. No começo eu fazia 36 horas, depois eu diminui para 24, ficou mais prazeroso, ficou mais gostoso. A coisa fluiu com mais facilidade. Porém, eu sei que nem todo mundo consegue fazer jejum. Se você conseguir, se for algo viável para você, é assim, tu faz jejum e pronto, tu para de comer e é isso. Como que eu faço jejum? Que fica de um jeito muito confortável. A minha última refeição do dia é o almoço. Então eu almoço e não como mais nada. Passo todo o período da tarde sem comer nada, não janto, no dia seguinte não tomo café da manhã, e aí chega na hora do almoço, eu almoço. Pronto, fiquei 24 horas sem comer. E quando eu ia fazer 36 horas, eu pegava do café da manhã, você toma café da manhã num dia, aí esse café da manhã vai ser o quê? 7, 8 horas da manhã, por volta disso. Aí você não almoça, você não janta. No dia seguinte, você não toma café da manhã, você não almoça, e você vai fazer o jantar ali por volta das 7 da noite. Pronto, deu 36 horas, tá? Então é assim que você faz os 2 jejuns. Perceba, quando você faz um jejum de 24 a 36 horas, mas você não fica nem um dia sem comer, todos os dias teve alguma alimentação, por mais leve que tenha sido, você torna o jejum mais fácil. É mais fácil fazer isso que eu estou te falando do que você jantar um dia e atravessar um dia inteiro sem comer para comer 2 dias depois. Vai dar as mesmas 36 horas, mas você atravessa um dia todo sem nenhum alimento sólido. Então é mais fácil fazer assim, isso é uma coisa que eu aprendi com a experiência, tá? Se você é uma pessoa que tem facilidade, que tem gosto pelo jejum, vai lá e faz. Mas nem todo mundo consegue. E se você não consegue, o que eu te sugiro? Faça um jejum curto. Como que você vai fazer isso? Pega um dia da semana, você almoça, e aí você tenta atravessar o resto do dia sem comer nada à tarde, sem jantar à noite, e no dia seguinte você toma café da manhã. Pronto. Você vai ter feito um jejum aí de menos de 24 horas, mas é um esforço sobre si mesmo, é um esforço de autossuperação, é uma resistência ao ímpeto de comer, a satisfação que o alimento traz. Você vai ver que isso já vai trazer algum efeito. Provavelmente nesse dia você durma muito bem, você vai ver que a qualidade do seu sono vai ser melhor. E no dia seguinte você vai acordar com menos fome do que você imaginava que acordaria. Sempre que fizer um jejum, beba muita água, tá? Muito líquido. Às vezes a gente tem sede e acha que é fome, porque a gente não conhece o nosso corpo, a gente não lida com ele. Então faça isso. É um nível iniciante para você. Almoça e tenta atravessar o restante do dia sem comer nada, até o dia seguinte de manhã você tomar o seu café da manhã. Se você tiver dificuldade para fazer esse processo de almoçar e atravessar o restante do dia sem nenhum alimento, coma fruta. As frutas, elas têm uma digestão muito fácil, muito rápida. Então, se você for lá comer uma fruta, comer uma banana, comer uma maçã, comer uma laranja, enfim, pode ser uma fruta seca, desde que não tenha açúcar adicionado. Então, você pode comer uma fruta que ela vai saciar um pouco a sua fome, porém vai ser muito facilmente digerida e vai manter esse seu corpo em purificação, tá? Qual que é a ideia por trás? A ideia por trás é dar uma folga para o seu organismo. Imagina que o seu organismo todo dia, sem parar, ele está sempre digerindo. E na natureza, a gente não teria essa abundância de comida, né? A gente teria momentos de escassez. É normal que isso acontecesse. Então, fazer o jejum, treinar o Buttershud, é uma forma de você colocar o seu organismo para se conectar com essa escassez. E essa escassez permite que ele
cuide de outras coisas. Ele para de gastar energia simplesmente com digestão e começa a cuidar de outras coisas do seu organismo. Por isso o aumento da imunidade, tá? Então, experimente fazer assim, esse jejum curto, reduzido, com uma fruta se for preciso. Faz isso semanalmente. A primeira semana vai ser um caos, tá? Vai ser muito difícil. Aos poucos a coisa vai ficando mais fácil. Se você não conseguir toda semana, faz quinzenal. Aos pouquinhos você vai vendo que a coisa vai ficando cada vez mais palatável, mais possível, e você vai tendo percepções interessantes sobre você mesmo. Depois de um ano fazendo isso, eu diria que, mesmo sem praticar yoga, eu acredito, e aí eu tô dando uma opinião sem experiência, tá? Porque eu sempre fiz praticando yoga. Eu acho que depois de um ano fazendo isso aqui semanalmente, seja com mais intensidade ou com menos, seja o jejum total ou comendo uma frutinha ali no meio do dia, eu acho que você conseguiria fazer um Butha Shuddhi sem sofrer muito. Eu acho, mesmo que você não pratique yoga. Se você praticar, você vai tirar de letra, tá? Queria te deixar essa recomendação, essa ideia, essa mensagem. Experimente, faça esse exercício de autossuperação e de autoconhecimento que é a restrição alimentar. Isso engrandece o seu ser, isso engrandece a sua vontade, isso aumenta a sua força de vontade, sua capacidade de lidar com você mesmo. E se você quiser praticar yoga, se você quiser criar a disciplina de praticar yoga, por pouco tempo estão abertas as inscrições para o desafio 30 dias de yoga. Aqui no link, na descrição desse vídeo vai ter um link para você clicar e ver como é que vai funcionar. Vai ser um desafio para você definitivamente criar a rotina, a disciplina de praticar yoga no seu dia a dia, tá? Com práticas rápidas de 20 minutos, tenho certeza que mesmo sendo iniciante você vai conseguir. Se você quer isso para a sua vida, acessa aqui o link na descrição. E faça o exercício de limpeza, de purificação. Voltei a fazer, é o primeiro dia hoje, mas eu já estou feliz de ter voltado, porque é bom demais. Eu vou compartilhar mais disso aí ao longo da semana lá no meu Instagram. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe sua dúvida se você desejar. E se não for inscrito no canal ainda, inscreva-se. A gente se vê numa próxima. Até lá.